Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Graças a Deus, vamos orar? Feche os seus olhos e cante assim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Diga todavia. Todavia me alegrarei. Todavia. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui hoje reunidos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande, poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus invencível em todas as batalhas, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos guarda, que nos protege, um Deus que nos livra, um Deus que pode tudo, que não existe impossível para o Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para te adorar, para honrar a Ti. Nós estamos aqui hoje reunidos para honrar ao Senhor, para te louvar, para te glorificar, para te agradecer, meu Deus, por cada livramento, por cada luta, mas que o Senhor nos sustenta. Meu Deus, te agradecemos pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pelo privilégio de estarmos aqui diante do Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Ó Espírito Santo, nós te louvamos e te adoramos e podemos nos alegrar, porque sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ó Senhor, nós cremos, nós podemos nos alegrar, mesmo na luta, na dificuldade, porque a gente sabe, meu Deus, sabe aquilo que está por vir. Sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus, meu Pai, que nos ajuda na hora da tribulação, da luta. Eu te peço, meu Deus, alegra esse coração, alegra esta pessoa que anda triste, preocupada, essa pessoa que anda pensativa, ansiosa. Traz alegria a esse coração, traz alegria, ainda que não vemos, sentimos, mas cremos. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem passado, vivido, suas lutas, seus problemas, seus medos, seus erros. Fale para Deus, coloque diante de Deus os seus desafios, as suas necessidades, os seus sonhos, seus desejos, seus planos. Coloque diante de Deus tudo aquilo que se passa com você. Coloque diante de Deus os seus projetos, o desejo do teu coração, a luta que você tem passado, os seus problemas. Converse com Deus e Ele vai te ajudar, Ele vai ser com você, Ele vai te livrar.
Ele vai honrar a sua fé. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, seja com cada pessoa que aqui está. Honre, Senhor, a fé de cada pessoa, em o nome do Senhor Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça E não haja que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você tem a sua água, você que trouxe preparado, segure em mãos. Você que está em casa, prepare um copo com água, uma garrafa com água, e nós vamos consagrar essa água. A Bíblia diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Senhor, tira do nosso meio as enfermidades. O Senhor tem poder para isso. O Senhor sabe aqui quem está doente, quem está enfermo, quem precisa de saúde, de cura. Então restaura o corpo doente, restaura, meu Deus, esse corpo doente. Eu te peço, traga vida para esta pessoa. O Senhor diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que possa fluir vida de dentro dessa pessoa, que a tua presença venha sobre todos. Senhor, cura completamente a vida desta pessoa, em o nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, restaura o doente, restaura o oprimido, o enfermo, restaura, Senhor, o corpo dessa pessoa, a saúde dela. Seja essa água como um santo remédio. Nós consagramos a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Beba da água. Receba força, receba saúde. Ele tira do nosso meio as enfermidades, Ele tira do nosso meio, em o nome de Jesus, toda e qualquer maldição, praga, doença, enfermidade, dor. Seja restaurada a sua saúde. Receba vida, receba forças, receba a presença de Deus na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Ainda que você não esteja vendo nada, né? Como você cantou, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não veja nada, mas você se alegra, porque você sabe que Deus é fiel, amém? Que Deus honra, que aquela situação vai mudar. Então é assim, a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que crê. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O choro dura uma noite, mas a alegria vem para onde? Pela manhã. É assim que Deus, quer dizer, não deixa de chorar. Talvez você fale assim: eu estou chorando. Por que eu estou chorando, pastor Wilson?
Deus, não é que Deus vai impedir a gente de chorar. Tem hora que a gente vai chorar. E como? Ou não é? Tem hora que a gente vai o quê? Chorar e como? Mas o choro não é o fim. Amém? O choro só é a garantia que vai vir na frente a vitória. Amém? Ele diz, pode chorar a noite inteira, né? Mas a alegria vem pela manhã. Uma hora ela vem. É só você confiar, é só você crer. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Você que tem aí a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 10. Você que tem a sua Bíblia, João capítulo 10, abra aí a sua Bíblia. Isso, e cante essa canção. Isso, eu preciso calar todas as vozes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala com a gente, meu Pai. Fala conosco. Estas pessoas vieram ouvir o que o Senhor tem para elas. Então, meu Deus, que não seja nós a falar, mas o teu Espírito. Que o Senhor venha nos usar para falar com esta pessoa. Eu te peço, meu Deus, não deixa essa pessoa sem direção, perdida. Não deixa ela do jeito que ela está, mas que o Senhor traga a direção. Fale com cada um de nós, nós te pedimos e desde já te agradecemos. No versículo 7 do capítulo 10 de João, o Senhor Jesus disse assim, olha só, João 10 e versículo 7. Ele disse assim, Jesus, pois, e afirmou de novo, segunda vez. Em verdade vos digo, eu sou o quê? A porta do quê? Das ovelhas. Então vamos entender, quem são as ovelhas? Trazendo para hoje, né? Para a nossa realidade, quem é a ovelha? Não, é aquele que ouve o pastor. A ovelha somos nós, são aqueles que ouvem o pastor, né? Nem toda ovelha, ela faz o quê? Deveria, né? Ouve. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas ele está dizendo aqui, eu sou a porta das ovelhas. Só para você entender esse contexto, no passado, ele colocou essa referência dessa forma, ele deu essa analogia que ele é a porta, só para você entender, que no passado eles entendiam melhor essa questão. O pastor de ovelha, ele dormia na porta do aprisco. Por que ele dormia na porta? Era como se ele mesmo fosse o quê? A porta. Para garantir a segurança daquelas ovelhas. Garantir que nenhum lobo, que ninguém iria entrar ali. Ninguém, nenhum animal iria atacá-las. Nada iria chegar até elas. Então o que ele fazia? Sabe lá o que é isso? Por exemplo, olha só um exemplo que eu vou te dar.
Todos nós. Você dorme, aliás, você trabalha e você vai para casa o quê? Descansar. Você vai, acabou meu trabalho, é ou não é? Você não vê a hora, ou não é assim? De acabar o trabalho, vou para casa agora descansar. O pastor não. Ele levava de dia as ovelhas. Por isso que Jesus falou: eu sou o bom, o quê? Pastor. Então eu sou o pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vou falar mais sobre isso. Mas você vê que à noite ele ficava onde? Na porta, para garantir a segurança. Nada vai tocar, nem de dia e nem o quê? Então aqui a gente já tem essa visão de proteção, de segurança, inclusive no mundo espiritual, porque a gente vive no mundo espiritual. Acreditando você ou não, gostando você ou não, a gente vive num mundo espiritual, aonde as forças do mal, você vê, esses dias eu coloquei um vídeo aqui na igreja, falando inclusive até de um rapaz que servia as forças do mal, e falou assim: eu não saio no carnaval porque tem muita influência, tem muitos espíritos, ele usa na linguagem dele, que não são dominados, que não são domináveis, que atacam as pessoas. Então a gente vive num mundo o quê? Espiritual. Então se a gente tem Deus como nossa proteção, o mal não consegue atingir, não consegue tocar. Estão entendendo sim ou não? Então ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo isso. Vamos lá, inclusive no próximo versículo ele fala assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Falando sobre os fariseus, sobre os religiosos daquela época. Aí ele de novo: eu sou o quê? A porta. Se alguém, aqui ele já não está falando mais de ovelha, ele está falando de pessoas, cada um de nós. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Olha só. Gente, eu falava para as pessoas hoje de manhã o seguinte: olha só, você vai entender bem essa palavra. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta, ele quer dizer o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a saída, não tem outra. Não tem outra salvação, não tem outra porta. Ele é o único, ele é o caminho, a verdade e o quê? Não tem. Não tem outra porta a não ser ele. Quando você fala assim: não, eu quero buscar Jesus, eu quero Deus, então você passa, e eu vou te orientar bem o que é passar por essa porta. Ele diz: aquele que passa, põe um versículo de novo por gentileza, vamos lá. Ele diz assim: alguém entrar por mim, quer dizer, você tem que passar por Jesus. Inclusive ele fala que essa porta é o quê? Larga ou estreita? É estreita, apertado o caminho. Então quando você vai entender bem, por exemplo, você veio hoje aqui para a igreja. Por que você veio para a igreja? Porque você entendeu, eu tenho que ir para a igreja. Então você passa pela porta, você passou pela porta da igreja. Por que você está aqui nesse ambiente? Então passar pela porta é mudar de ambiente. Você falou: não, eu tenho que ir para a igreja. Não tem horas que você, não é? Pelo que acontece, ou você está muito longe, está muito afastado, eu estou uns dias sem ir na igreja. Serve para quem vem, não é? Fica faltando, vamos lá. Só para descontrair. Aí você fala assim: eu estou muito longe, eu tenho que ir para a igreja. Não é assim? Ou alguém, acontece alguma coisa, você começa a ver um comportamento dos seus filhos, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Aí você já fala logo para ele: você tem que ir para onde? Tá igual aquela brincadeira, né? Acontece alguma coisa e a mãe fala: tá vendo? Também você não vai na igreja? Mais ou menos assim. Mas a pessoa, ela entende que uma vez ela vindo para a igreja, ela vai o quê? Mudar. As coisas vão melhorar. Ela vai encontrar paz, ela vai encontrar luz, ela vai encontrar Deus. Só que nem sempre isso acontece. Como é que é, pastor? Nem sempre isso acontece.
Então a pessoa às vezes ela até vai na igreja, ela passa pela porta da igreja, mas ela não passa pela porta que é quem? Jesus. Quem está entendendo? Então não adianta só eu falar se eu vou para a igreja. Por isso tem gente que às vezes ela vem na igreja, mas não acontece o quê? Ela passou pela porta da igreja, mas não passou pela porta que é Jesus. Eu até falei hoje, você vê que tem muitas igrejas, hoje em dia, o que mais tem, né? Tem gente chamando, ó, vem para a minha igreja, não é assim? Cada um quer chamar para o teu canto, ó, vem para a minha igreja, vamos na minha igreja, tão legal, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo. Quer dizer, hoje estão fazendo atrativos para atrair pessoas para onde? Para a igreja. Só que a pessoa até vai por causa de uma música, por causa de um show, por causa de uma peça, por causa de um teatro, por causa disso ou por causa daquilo outro. Só que ela não encontrou Jesus. Deu para entender sim ou não? A pessoa vem na igreja, mas ela continua a mesma. Então, mas claro que é na igreja que a gente vai buscar Deus. Chega uma hora que ela vai encontrar, que ela vai passar por essa porta que é quem? Jesus. Ele diz, ó, eu vou colocar de novo. Por que eu estou falando isso? Eu estou sendo bem detalhista para você entender bem. Eu sou a porta, de novo ele falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Esse salvo aqui, são 3 coisas. Ouça bem para você entender. 3. Essa salvação não é só vida eterna. Como assim? Quando eu morrer eu quero ir para o céu. Não é só isso. Ele diz, será salvo. Salvo de quê? Primeira coisa, do pecado, da escravidão. Porque o pecado escraviza a pessoa. Né? Totalmente. O pecado faz a pessoa ficar escrava dela. Ela não consegue se livrar de uma mágoa, ela não consegue se livrar de um ressentimento, ela não consegue se livrar de um vício, ela não consegue se livrar, ele escraviza a pessoa. Então, primeira coisa, Jesus vai lá e salva aquela pessoa. Pessoa, isso aqui não tem mais domínio. Quantas coisas na tua vida que te dominava e hoje não te domina mais? Quem te salvou? Quem te libertou? Foi Jesus. Tem uma pessoa que vem aqui na igreja e ele tinha um problema de vício. Inclusive eu fui visitar ele, e aí do lado assim estava cheio de bebida, e eu falava, não, eu vou jogar fora essa bebida aqui, vamos mudar, eu conversando com ele, não pastor, deixa aí, deixa minhas bebidas aí, e eu orando por ele, estou falando sério, ele falou isso para mim, eu falava para ele assim, vamos jogar, mas assim, um vício muito forte, de fazer a pessoa ficar totalmente dependente, da pessoa acabar com a vida dela, destruir a vida dela, e também trazer consequências para a vida dela em todo o sentido de cair. E eu falava assim para ele, vamos jogar fora. Aí ele falou, não, deixa minha bebida aí. Você vê que não adianta, a gente como ser humano quer até ajudar, mas a gente não quer, consegue. Por mais que a gente fale, por mais que a gente queira, por mais que a gente incentive, não, você vai sair dessa vida, você vai mudar. Só que ela precisa encontrar quem? Jesus. Só Ele que vai libertar. Não é palavra, não é filho, não é mulher, não é marido, não é pai, não é mãe, não é nada que vai fazer a pessoa sair daquela vida. Só Jesus. E o que acontece hoje? Todo domingo ele está aqui na igreja, buscando Deus. Eu nem peço, tem dia que está chovendo, eu falo, acho que hoje ele não vem não. Daqui a pouco ele vem, buscando. Você vê, mas quem faz isso? Só Jesus. Ninguém mais faz isso. Por quê? Não é a pessoa passar pela porta da igreja, é ela passar na porta que é a quem? Jesus. Então, ele liberta, ele restaura a comunhão com Deus, porque a pessoa se aproxima de Deus, tem intimidade com Deus, e a pessoa tem a vida eterna, certeza. Eu sei para onde eu vou. Amém? Então essa porta é mais do que uma porta de uma igreja, porque às vezes a pessoa vem na igreja, mas ela não muda. Por que ela não mudou? Porque ela não passou pela porta que é Jesus. Aí, vamos lá, continuando, ele diz assim, ó, versículo 10. Aliás, deixa eu terminar o versículo 9. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
O ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Aí ele fala assim, ó, de novo, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelo quê? Isso é muito forte. Sabe lá alguém que dá a vida por você, que torce por você, que quer o teu bem? Quantas pessoas que você olha para um lado, cadê? Na hora da luta que você não vê ninguém, que não é capaz de nem emprestar, quanto mais dar alguma coisa por você, por mim, pela gente. Se não é Deus, a gente está perdido. Mentira ou verdade? Se não é Deus, ele diz, o bom pastor dá a vida, faz dele o seu pastor. Eu não sou o seu pastor, eu só sou um representante de Deus aqui na terra, só. O pastor é ele. O salmista no Salmo 23, ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. Quando ele falou, pode colocar o Salmo 23, quando ele fala assim, ó, o meu pastor, ele entendia bem, ele era pastor de ovelha. O pastor, o que ele fazia na época? Ele, olha só, qual é a finalidade, a função de um pastor? Era proteger, como eu falei para você, era guiar, orientar, levar os pastos verdejantes, quer dizer, prover, sarar as feridas da ovelha, cuidar dela, proteger ela, guiar ela, orientar ela. Tanto é que, não sei se você já viu o cajado do pastor, ele tem uma curva, que quando a ovelha fugia, ele o quê? Puxava. Então aquele cajado servia para orientar, aquele cajado servia para guiar, e a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. O que mais hoje em dia existem pessoas querendo ser independente, falando não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de nada. É assim ou não é? O ser humano cada dia que passa está se tornando mais independente. As pessoas, e o que mais tem hoje em dia, eu já falei sobre isso aqui, igreja nenhuma serve mais para ela, ela não vai mais em igreja nenhuma, não serve mais. Por quê? Porque ela quer ser independente, falar eu não preciso, não, a gente o quê? Eu preciso estar aqui. Eu falava para as pessoas sexta-feira aqui na igreja, estou falando eu, ser humano, quando eu venho aqui na igreja, eu saio daqui diferente. Eu gravei um vídeo, eu vou colocar para vocês essa semana na rede social. O médico ele fez uma experiência, um médico falando de outro médico, Andrew, alguma coisa, o nome dele. Ele falando de uma experiência de um outro médico, olha só, falando assim, ó, citando o nome dele, e falando assim, uma vez, ele colocou um detetive para perseguir a mulher dele. Porque a mulher dele falava assim, eu vou para a igreja. Quando ela vinha da igreja, ela vinha toda felizinha, toda contente para casa, e o marido falando, não está certo isso não. O que está acontecendo com essa mulher? Botou um detetive, estou falando sério, um detetive para fiscalizar ela. E aí depois chamou o detetive e falou, e aí? Minha mulher anda pulando a cerca, sei lá. Aí ele falou, rapaz, a tua mulher vai na igreja, senta, ouve a palavra e vai embora. A tua mulher só vai na igreja. Aí ela falou, não é possível, o que está acontecendo na igreja? Aí ele chamou ela e fez um experimento com ela. Falou, então você vai na igreja, você vai usar esse equipamento. E ele, tanto na igreja quanto num laboratório, percebeu que quando a pessoa ora, ou ela vem na igreja, busca Deus, aumenta o cortisol que fala, né? Que é aquele hormônio de felicidade. Ele falou, quando busca 4, quando vem na igreja 6, que aumenta. Então aí ele entendeu. Você vê que a própria ciência entende que quando a pessoa busca quem? Ela muda, ela se anima, ela se alegra. Então ela voltava toda feliz da igreja, falou, não é possível, tem alguma coisa errada com essa mulher.
E é verdade, você vê que quando você vem na igreja, você busca Deus, você ouve a voz do seu pastor, que é Deus, como é que você fica? Você fica em paz. Você fica assim, você fica com direção. Quem tem, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem pastor não tem medo. Como é que é, pastor? Quem tem pastor não tem medo do diabo, medo da morte, medo do inferno, medo de nada. Não tem medo de nada. Quem tem pastor não tem medo. Não é que o medo não vai vir, o medo não vai te dominar. Deu para entender? Sim ou não? Quem tem pastor não tem medo de faltar, ansioso. E se acontecer? Se você tem pastor, você tem certeza que ele vai te ajudar. Que pastor é esse? Jesus. O salmista disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou o Senhor é um pastor, ele disse o meu. E também tem que ser o seu. Amém? Ele disse é o meu pastor, porque ele sabia que Deus guardava, que Deus orientava, que Deus dirigia, que Deus provia. Amém? Aí ele diz, continuando, nada me faltará. Tem uma tradução, lembrei agora. Tem uma tradução, coloca aí na Internacional, que diz assim, ela é muito bacana, que fala assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Coloca lá na versão Internacional. De nada terei falta. Ele diz, olha só, de nada terei o quê? Quer dizer, quando ele terminar o que ele começou, não vai faltar nada. Quando ele é o meu pastor, o que não falta? Falta a presença de Deus, porque se você tem a garantia de que Deus é com você, não vai faltar. Qual é o nosso maior medo? De faltar. E se eu não der conta? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ou não é? A gente vive preocupado, ansioso. A gente fica preocupado, e se não der conta? E se faltar? E se eu perder o trabalho? E se acontecer não sei o quê? Diga, não vai faltar. Mas desse jeito não sei não. Vamos lá, vamos com fé. Diga assim, não vai faltar. Não vai faltar o que, pastor? Não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar proteção, não vai faltar a alegria do Espírito Santo, não vai faltar saúde, não vai faltar a provisão, não vai faltar. Faça dele o seu pastor, porque quando ele é o seu pastor, então ele te guia aos pastos verdejantes, ele te conduz. Aquilo que está de errado, ele fala, fuja, sai daí. É ou não é? Ele vai guiando. Quando você entende isso, você faz dele o seu pastor, não tem como dar errado, não tem como você ficar com medo. Para terminar, lá em João 10, 27, ele fala assim, olha só, João 10, 27, ele diz assim, coloca para mim por favor, no versículo 27 ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem o quê? E eu as conheço, e elas me seguem. Pode deixar aí. Você vê que ela ouve a voz do seu pastor. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus, sabe como é que ela vai vir? Às vezes através de uma pessoa que Deus vai usar para falar com você. Aqui na igreja, o pastor falando. Em casa, que você estiver sozinho. De alguma maneira, Deus vai usar alguém para falar com você. Pode ter certeza disso. Ele diz, as minhas ovelhas. Porque quem é ovelha é obediente. Ouve, segue a voz do seu pastor. E não é só domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é todo dia. Você ouve, você faz dele o seu pastor. Deus me guia, Senhor me guarda, todo dia. Só que às vezes existe aquele, eu não sei se você já criou, ou já viu criação, já teve convivência com bode, com ovelha, já viu? A Bíblia fala que no final dos tempos vai separar os bodes do quê? Por quê? O bode, como é que ele é? Quem já criou, quem já viu? Como é que ele é? Teimoso. É isso mesmo, essa palavra, ela usou a certa. O bode, ele é teimoso. O que mais tem gente que fala, pastor, será que eu não sou bode? Tem uns bodes, toda a família tem um bode, eu não tenho. Mas Deus pode transformar em ovelha. É ou não é? Teimoso, é ou não é? Não dá ouvido,
é aquela pessoa que não dá ouvidos. O bode, ele não aceita. Ele não aceita ser repreendido, ele não aceita ser liderado. Ele não aceita. Ovelha não, ele já é totalmente dependente. O que tem de gente, só para a gente terminar, deixa eu falar uma coisa para você, perdida dentro da igreja. A pessoa até vem na igreja e a gente não pode fazer nada. Porque a gente que é pastor, a gente até orienta, a gente conversa. A pessoa faltou um pouquinho. Não é? É igual está escrito, deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu. A gente vai atrás. Só que até a gente não tem como fazer esse trabalho. É só Deus. Porque quando Ele é o pastor, então Ele sempre está ali. É todo lugar, aonde você vai. E a gente vê tanta pessoa perdida, sem direção, com a vida destruída. Mas por quê? Porque ela não está ouvindo a voz do quê? Do pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ouvir a voz de Deus, tua vida vai mudar. Escuta bem isso que eu estou te falando. Se você vier, você já deu o primeiro passo. Qual é? Vir na igreja. Qual é? Começar a assistir o culto online. Esse já é o primeiro passo. Buscar Deus. Eu quero buscar. Agora o que eu tenho que fazer? Passar pela porta que é Jesus. Eu vou ouvir Ele. Eu vou seguir. Eu vou obedecer a voz dEle. Não vai dar errado. Não vai faltar. Escuta bem isso. Não vai dar errado. Não vai faltar. Não vai. Não tenha medo, preocupação. Ele vai cuidar de você. Você vai ver a diferença. Quem olhar para você vai falar, o que aconteceu? Agora, minha vida está diferente. Amém? Quem entendeu? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Você vai procurar se concentrar agora para ouvir a voz de Deus. Talvez você entrou hoje aqui tão preocupado, tão perdido. Ele disse que Ele é a porta, Ele é a solução, Ele é o caminho. Não tem outro, gente. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Ele é a única porta de saída. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que tem jeito para você. É só você fazer dele o seu pastor. É só você permitir que ele venha te ajudar, que ele venha te conduzir, te guiar, ele venha te proteger, ele venha te corrigir, ele venha caminhar junto com você. O Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Quem tem Jesus como pastor não tem medo. O vale da sombra da morte vem, a luta ela vem, mas você sabe que Deus é maior, que Deus é contigo. Deus quer ser com você, Deus quer te ajudar, Deus quer te guardar, Deus quer te proteger de tanta coisa, de tanto sofrimento, de tantas coisas. Gente, tem tanta coisa na nossa vida que poderia ter sido evitado se a gente tivesse ouvido a voz de Deus. Se você sabe que se você tivesse ouvido seu pai, sua mãe, alguém que queria tanto o seu bem, algo teria sido evitado na tua vida. Quanto mais Deus, que é pai, que vê, que sabe, que conhece todas as coisas, inclusive a intenção do nosso coração, a motivação nossa. Então Deus quer te guiar. É muito mais do que religiosidade, é muito mais do que você pertencer à igreja A, B ou C. O que mais tem são igrejas, portas. Cada dia se abre uma porta, mas não adianta só passar pela porta da igreja, tem que passar pela porta que é Jesus. Fala para Deus, eu quero essa salvação. Fala, me salva, me ajuda. Converse com Deus, ainda que você não saiba orar. Fala, Deus, me ajuda. Eu não quero me perder, eu não quero achar que eu já sei, eu não quero achar que eu sou o dono da verdade, o dono da razão. A verdade é o Senhor, a razão é o Senhor. Ó Deus, vem
Vem, meu Pai, porque a gente quer te ouvir, a gente quer te obedecer. Vem falar, vem ajudar, vem salvar esta pessoa que está aqui, que o mal vem, o ladrão, o mal vem roubando, matando, destruindo aos poucos a vida dela, o relacionamento dela, a família dela. Não deixa que o ladrão, não deixa que o mal, não deixa que nada venha roubar a sua paz, sua alegria, sua vontade de viver. Não deixa que nada venha roubar a sua fé. Fala para Deus, fala: Deus, me protege, meu Pai, me protege de mim mesmo, me protege de todo o engano, de toda a falsidade, de todo o mal. Fala: Deus, me ajuda, eu preciso da tua salvação. Falei: sozinho ninguém se salva, a gente é salvo pela fé no Senhor Jesus. Eu te peço em o nome de Jesus. Vós, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta, que não consegue descansar, que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. ela aponta a direção, ela aponta a direção, dissipa toda confusão, dissipa toda confusão e traz luz na escuridão. e traz luz na escuridão. Eu preciso calar, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. no meio do tormento, No meio do tormento, tua voz é tudo. tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Eu prospero. eu prospero. Tua voz É segurança, no começo, meio e fim. No começo, meio e Tua fim. voz é tudo. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, diga para ele: Se eu não te ouvir, eu morro. É verdade. eu morro. Se eu não te ouvir, Se eu não te ouvir, eu pereço. eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Diga assim para ele: mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. eu vivo. verdade, meu Deus. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Ouça
Ouça a voz de Deus aí agora. Pode perceber que quando a gente ouve a Deus, as coisas começam a dar certo. Quando a gente deixa de ouvir, as coisas começam a dar para trás, a dar errado, se frustrar. Ouça Deus. Ninguém mais do que Deus quer o nosso bem. Faz um voto com Deus nessa manhã. Fala, eu quero ouvir. Fala, o Senhor é o meu pastor. Olha o relacionamento, olha a intimidade. Faça dele o seu pastor. Não é o pastor da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, é o teu. Fala, o Senhor é o meu pastor. Fala, seja pastor da minha vida, da minha alma. Fala, Senhor, seja o meu pastor. Fala, me guia, Senhor, me corrija, me orienta, me dirija. Fala, Deus, eu quero ter paz, descanso. Eu não quero viver ansioso, com medo, preocupado com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Fala para Deus, eu vou ouvir a tua voz. Eu quero seguir a tua direção em tudo, no trabalho, na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero seguir os teus passos, Senhor. O que a gente hoje aqui falou é a mais pura realidade. Quando a gente faz do Senhor o nosso pastor, nada nos falta. Não vai faltar paz. Se você estava sem paz, receba paz aí agora. Receba a alegria de Deus, o perdão de Deus. Receba a salvação. Deixa Deus guiar a tua vida. A tua vida que estava sem rumo, sem direção. Você que estava perdido, sem saber o que fazer, o que iria ser. Deus vai te ajudar, Deus vai te guiar. Não é o fim. Pode ter certeza, não importa o quão longe ou desgarrado que você estava, Ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu e se alegra, se faz uma festa com aquele que estava perdido. É assim que Deus faz. Deus quer ver você no caminho certo. Deus quer ver você sendo protegido por Ele. Você não está aqui na igreja por acaso hoje, ou assistindo esse culto. Foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele quer te ajudar. Ele quer ser com você. Ele quer ser o seu Deus, o seu guia. Ele quer ser o seu protetor, o seu amigo. Ele quer caminhar com você. Oh meu Deus, eu preciso do Senhor. Nós precisamos da tua direção. Ele diz para você, não temas, eu sou contigo. Ele diz para você aí agora, não tenha medo, eu te perdoo. Ouça a voz de Deus aí agora onde você está. A voz de Deus que te acalma, que diz para você, vai dar tudo certo. Que diz para você, você vai conseguir. Você não está sozinho, sozinho. Ouça a voz de Deus aí agora dentro de você. A voz que ecoa aí dentro de você, que te acalma, que te consola, que te conforta. Você que sofreu uma perda, tem passado por uma luta, a voz de Deus nos anima, nos consola, nos acalma, nos orienta. Ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguem. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, queremos seguir os teus ensinamentos. Aleluia, te adoramos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? Ó, você vai ver a bondade de Deus, você vai ver pode sentar um minutinho, você vai ver a fidelidade de Deus. Continua no caminho, continua sendo fiel, continua ouvindo a voz dele. Como a gente cantou, tem tudo a ver. Se eu te ouvir, eu prospero. E é verdade. Pode ver, quando você está no caminho certo,
fazendo direitinho, a coisa vai. Claro, tem lutas, tem hora, tem, mas você tem força. Então quando ele fala só, não vai faltar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai faltar força, não vai faltar fé, não vai faltar a proteção de Deus, não vai faltar direção, você não vai ficar perdido. O que eu faço? Não, Deus vai te dar direção. Você vai ver só. Gente, Deus é muito fiel. Deus é tão fiel. E a Bíblia fala que mesmo quando a gente é infiel, Ele continua sendo fiel. É ou não é? Como a gente cantou, és fiel em todo o tempo. E é verdade. A Bíblia fala que quando a gente é infiel, Ele permanece o quê? Porque Ele não pode negar Ele mesmo. Então Deus é fiel, continua firme com Jesus cada dia, amém? Vamos honrar a Deus agora, graças a Deus. Você que deseja apresentar o seu melhor, eu vou colocar a imagem do livro, a gente vai orar nesse livro dos fiéis, que é o dizimista, o ofertante. Quem é o dizimista? O dizimista é aquele que reconhece Deus na sua vida. Ser dizimista é você reconhecer que Deus te abençoou, então você retribui. Deus, o Senhor me abençoou, o Senhor me honrou, aí veio algo na tua mão, você agradece a Deus, divide por 10, a primeira parte chama-se primícia, dízimo. Então você está retribuindo, você está honrando a Deus, Ele diz, eu honro aqueles que me honram. Então o ofertante, o que é ser ofertante? É você doar de coração. Ofertante, o nome já diz, você está ofertando, você está doando, com alegria, não importa o valor. Porque às vezes tem gente que fala, poxa, é tão pouquinho que eu posso doar, que eu posso dar. Não, mas a oferta representa você. Quando você der uma oferta na igreja, você está se doando, você está se entregando. A oferta é o sangue, é o seu suor, amém? A oferta, não importa, a mulher deu 2 moedas e Jesus falou, ela deu mais do que todo mundo. Então assim, Deus não olha a quantidade, Ele olha a sinceridade. Então não fica constrangido na hora da oferta e não se sinta obrigado a você fazer nada, faça de coração. A Bíblia fala, Deus ama quem dá com alegria. Diga assim, não vai me faltar. Diga aí, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então dê com fé que não vai faltar e você vai ver Deus provendo, amém? Diga, Deus proverá. Ele vai prover. Você que deseja, quem está em casa, está aí a forma que você pode doar. E quem está aqui na igreja, você pode vir aqui na frente, ou então doar também dessa forma online. Vamos orar pelos fiéis. Eu falava para as pessoas, olha só, é só Deus mesmo que abençoa. Quem garante, só para você ter ideia, a igreja tem várias pessoas que prestam serviço para a igreja, em tudo, se você puder imaginar. Não é sozinho, a igreja, graças a Deus, está criando-se uma estrutura, porque ela é física e ela é online. Então a gente não consegue administrar sozinho. Tem gente que ajuda na administração, tem gente que ajuda na edição, tem gente que ajuda a levar, tem gente que ajuda a cantar, que eu não sei cantar. Então assim, cada um faz uma parte. Quem diz que a gente vai conseguir honrar com os compromissos, o aluguel e tantas coisas que a igreja tem? Só Deus. Mas digo, o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Ele não deixa faltar. Deus não deixa. Ele sempre provê, de alguma maneira, às vezes vem não sei de onde, mas provê. Na última hora, mas provê. Não é fácil. Não, às vezes tem gente que olha assim, pensa que é fácil. Não é fácil, é uma luta. Olha os cabelos brancos. Então assim, não é... O rapaz esses dias encontrou comigo aqui na cidade e falou, teu cabelo está mais branco. Eu falei para ele, que você não sabe a luta que é. Você vai entender. Então assim, mas Deus sempre o quê? Provê. Ele sempre honra. Então confia. Amém, gente? Confia. Se eu estou falando para você confiar, porque a gente também tem que confiar. Amém?
Vamos orar pelo livro dos fiéis. Eu quero orar já pelas pessoas que já estão colocando o nome já esse mês nesse propósito. Estenda a sua mão para esse livro. Você que está em casa também, deixa eu orar. Eu vou orar por você, sentado mesmo, levante as suas mãos. Meu Pai, nós oramos aqui agora por cada fiel, cada dizimista, cada ofertante, cada semente, meu Deus, que está sendo semeado nessa obra. Que almas sejam ganhas, que pessoas conheçam o Senhor, a Tua palavra. Senhor, o Senhor diz: eu honro aqueles que me honram. Então honra, meu Deus, honra esse fiel, honra esta pessoa que tem te honrado, meu Deus, que tem esse coração aberto para ajudar na Tua obra. Meu Deus, eu te peço, Senhor, ajuda aquele que ajuda na Tua obra. O Senhor prometeu abrir os céus e derramar chuva de bênçãos. Então, meu Deus, nós te pedimos, derrama chuva de bênçãos sobre a vida de cada fiel, cada dizimista, cada ofertante, que nada venha faltar. O Senhor é o nosso pastor, e que nada venha nos faltar. Nós te pedimos, cubra a vida deles de bênçãos. Cada pessoa que tem um nome nesse livro, eu oro para que o Senhor abençoe, e o que crê diga amém. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Fique de pé, abraça a sua família. Deixa eu falar uma coisa para você, falando de família e de casais. Primeiro eu queria fazer uma pergunta. Se eu fizer uma reunião aqui para casais, vocês viriam, os casais? Vem ou não? Eu vou ver então para marcar um dia, para a gente falar assuntos baseados na palavra de Deus para abençoar a sua vida sentimental. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, Jesus disse assim: uma casa, um reino dividido não subsiste. Tudo que o mal ou o diabo quer é causar o quê? Divisão. Tudo que ele quer é dividir a família. Por quê? Porque onde há divisão, nada vai para frente. Então ele diz: uma casa dividida não subsiste. Ele quer causar assim divisão, um contra o outro. Pai contra filho, filho contra pai, e assim vai. Ele causa essa divisão. Então você tem que orar e falar: Deus, eu não aceito minha casa dividida. Eu não aceito a minha casa destruída, minha família destruída. Por isso que a gente ora, amém? Para que haja essa união, para que haja essa paz. Porque ele sabe, o diabo sabe como destruir. É causando o quê? Primeiro a briga, discordância, divisão, e assim vai. E quando o destrói, acabou. Cada um vai para um canto. E uma outra coisa que eu vou falar, a Bíblia fala, inclusive eu coloquei até uma mensagem esses dias, no grupo também falando sobre isso. A Bíblia fala assim, mulheres, cadê as mulheres? Sede submissa aos vossos o quê? Maridos. Aí a mulher já fica, revoltada. Pastor, o senhor vem com essas palavras. Mas olha, eu até mostrei algo interessante. Essa submissão não quer dizer que você vai estar abaixo, não. Não quer dizer que o teu marido vai mandar, que ele não manda nada. Aliviar para a mulher. Essa submissão quer dizer base, quer dizer alicerce. Quando a Bíblia fala assim, mulheres, sede submissa, quer dizer exatamente isso. A mulher, o que está por baixo de uma casa? A casa, ela é construída sobre o quê? Se não tiver um fundamento, se não tiver um alicerce, alguém que sustenta, acabou. Deu para entender, sim ou não? Então a casa, ela desaba. Então a mulher, ela é esse o quê? Que sustenta toda, pode ver que a mulher sustenta toda a casa, sustenta os filhos, toda a família. A mulher tem esse papel. O pastor não tem um marido, mas a senhora é a alicerce da tua casa, mesmo não tendo marido, não tendo ninguém. E o marido, ele diz: amai a vossa esposa como Cristo amou, e assim, ou por ela se entregou. Quer dizer, o marido, o papel dele, não é ele estar por cima, é pelo contrário, é dar a vida pela sua família. Dar a vida, como Cristo deu, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele dá a vida.
Ele dá a vida dele. Se ele tiver que morrer literalmente pela família, ele está ali na frente, ou não é? Como é que vai dar errado desse jeito? Um sendo alicerce, o outro protegendo esse alicerce, é ou não é? Como é que vai dar errado? Não tem como dar errado. Então, coloque isso dentro de você, que haja mais união. Fala: Deus, eu quero, não aceita a minha casa dividida, eu quero estar unido com meu marido, com a minha esposa, com a minha família, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio da gente, meu Deus, ter uma família. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor possa guardar, proteger. Tira todo o espírito de divisão, tira todo o espírito de contenda, de desavença, de brigas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, traga a união, a unidade. Uma casa dividida, ela não subsiste. Que essa casa, que essa família, que esse casal não esteja dividido, e que de fato, de verdade, eles possam viver em paz, em união, em harmonia, em alegria. A gente sabe que a estratégia do mal é destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não deixa o mal destruir essa família. Ó Deus, guarda essa família. Ore pela sua família. Fala: Deus, proteja a minha casa, meu lar, a minha família. Abençoe essas famílias, meu Deus, que estão aqui. Eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a paz, a união, a harmonia, a alegria. Ó Deus, eu entrego em tuas mãos essas pessoas que estão aqui. Espírito Santo, cuida de cada um deles. Eu quero orar também pelas famílias que perderam um amigo, um ente querido, perderam suas casas. Que o Senhor possa dar forças, que o Senhor possa abrir portas para eles, abençoar eles, que o Senhor possa enviar pessoas que têm um coração de ajudar. Ó Deus, nós oramos pelas famílias que lá estão, que o Senhor abençoe aquelas famílias também. Eu entrego em tuas mãos todos que oram conosco nesse culto, que a gente possa sair daqui ouvindo, obedecendo a tua voz, que o Senhor possa nos guardar, nos orientar, nos dirigir e possa suprir, que nada venha faltar a estas pessoas. Nós entregamos em tuas mãos, leva todos em paz e em segurança. Que essa semana seja uma bênção, que esse mês seja uma bênção na vida de todos. Nós assim te pedimos. Sê com teu povo hoje, amanhã e sempre. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e sempre. O que crê, diga amém. Amém. Dá um beijo na família. Dá um sorriso assim, fala: tchau, pastor. Vai com Deus, Deus abençoe. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.